Olá, meus queridos, tudo bem? Graça e paz a todos. Vamos voltar a meditar na palavra do Senhor. Mas antes eu quero perguntar como você está. Tá tudo bem? Como é que você está vivendo? Como é que vai a sua vida? Você tem acrescentado a sua vida espiritual à palavra de Deus para te dar mais entendimento sobre a pessoa de Jesus Cristo? Eu recomendo que você estude a palavra de Deus, que você possa compreendê-la, entendê-la, colocar todos os dias na sua vida, né? Para que você possa ter uma vida abundante, assim como Jesus nos prometeu, vida abundante. Meus queridos, lembra que nós paramos no capítulo de número 3, de Atos dos Apóstolos. Ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, depois em que os apóstolos, no capítulo 2, foram revestidos de poder para pregar, né, em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins do mundo. Eles receberam a promessa do Pai, que foi a descida do Espírito Santo, que encheu eles de poder e graça para falar em outros idiomas e assim evangelizar aquela multidão que estava ali na festa de Pentecostes. E depois daí eles questionaram acerca daquelas línguas, porque eles eram iletrados, ou seja, analfabetos em sua maioria, e falavam em outras línguas, em outros idiomas. E quando a multidão questionou, Pedro fez um grande discurso e ali agregou cerca de 3.000 almas. E aí nós passamos para o capítulo 3, onde logo após o evento, né, Pedro e João vai ao templo e encontra ali um paralítico, né, de nascença à porta do templo de Jerusalém. E ele pede uma esmola, porque ele esperava isso, e Pedro e João diz: olha para nós. E eles disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele paralítico levantou e andou. Agora eles entram no templo, e aquele paralítico saltitando, alegre, feliz pelo milagre que foi realizado em sua vida. O sinédrio, ou seja, toda a classe política elitizada ali do templo, vão questioná-lo acerca do que aconteceu, né? E aí o capítulo 3 nós paramos por um momento ali, mas o capítulo 4 que nós vamos estudar, ele dá sequência a esse evento, né, do milagre daquele paralítico, e os questionamentos e as consequências, né, e a oportunidade de Pedro pregar a palavra do Senhor dentro do templo, né? Nós vamos ver o capítulo 4, veja aí na tela, o versículo de número 1, onde vai dizer: e enquanto eles ainda estavam falando ao povo, vieram sobre ele os sacerdotes e o oficial do templo e os saduceus, muito incomodados por eles ensinarem ao povo e anunciarem no nome de Jesus a ressurreição dos mortos. Para vocês entenderem isso aqui, né? Era aquele momento do capítulo de número 3 em que parou e que eles começaram a questionar acerca, né, da pregação de Paulo. O problema não estava tanto no milagre que ocorreu aquele paralítico, né? Mas o problema está aqui no versículo 2, você vai ver. Mas vamos repetir o versículo 1. E enquanto eles ainda estavam falando ao povo ali no templo, vieram sobre ele os sacerdotes e o oficial do templo e os saduceus. Isso aqui são classes que existiam dentro do templo de Jerusalém, né? O oficial era um guarda mesmo, né, que estava ali para manter a ordem, né, a segurança do templo. Os sacerdotes, vocês sabem muito bem que no Antigo Testamento o sacerdote era aquele que mediava, né, os sacrifícios, as petições, as orações entre Deus e o povo. E os saduceus, que eram um partido também que se encontrava ali no templo e que negavam a ressurreição de Cristo. Veja bem, a imortalidade da alma eles negavam, não acreditavam que a alma seria eterna. E não acreditavam também na ressurreição, porém estava dentro do templo. Interessante isso, né? Eles estavam dentro do templo, mas não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos,
não acreditava na imortalidade da alma. E ali eles estavam, né? E eles vendo a cura daquele paralítico e o alvoroço do povo querendo saber como foi que lhe aconteceu. Lembrando que Pedro, no capítulo 3 que nós estudamos, ele chega a dizer a eles: vocês estão olhando para nós por quê? Acham que foi com a nossa própria virtude, com o nosso poder que isso aconteceu? Não. Quem realizou o milagre foi Jesus Cristo. Foi através de Cristo que foi realizado. Não foi nós. O mérito não é nosso. Não somos nós que realizamos esse milagre, mas Jesus Cristo. Então, quando eles chegam, né, muito incomodados por eles ensinarem, porque eles estavam ensinando acerca da ressurreição e dos mortos, né, a ressurreição dos mortos, e anunciavam a Jesus Cristo. Veja o versículo 3. E puseram as mãos sobre eles e os puseram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. O que foi que eles fizeram? Eles tinham esse poder? Tinham o poder de prendê-los, né? Porque ali tinha homens autorizados para isso, né? Eles tinham legalidade para isso, segundo o governo deles, né? Do templo, né? As autoridades do templo. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram Pedro e João e o puseram na prisão até o dia seguinte. Manteram eles ali presos, em razão da sua pregação. Para você entender como é que era a vida dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, dos fiéis na igreja primitiva. Dependendo do que se falasse, era levado à prisão, né? E era até julgado e condenado. Aí vamos ver aqui o versículo 4. Perceba. E muitos dos que ouviram a palavra creram, e era o número dos homens de cerca de 5.000. Lembra da pregação de Pedro no capítulo 2? Aonde foi agregado, o Senhor agregou à igreja mais de 3.000 pessoas, 3.000 almas. Aqui chegaram ao número de cerca de 5.000 pessoas enquanto Pedro falava. Veja o versículo 5 e o versículo 6. E aconteceu no dia seguinte, depois que eles foram presos, né? Passaram a noite no cárcere. Aconteceu no dia seguinte que os chefes e os anciãos e escribas se reuniram em Jerusalém. Veja que era uma grande cúpula, né? Era autoridades de todos os cargos, porque no templo de Jerusalém existia partidos, imagine partidos políticos, né? Ali tinha partido para tudo, aqueles que criam na ressurreição, os que não criam, aqueles que acreditavam em anjo, outros não acreditavam, né? Aqueles que estavam ali para cumprir a lei, para zelar pela lei, né? Para que fosse cumprida. Existia saduceus, existia chefes mesmo, aqueles que coordenavam, né, cada departamento. Os anciãos, que eram aqueles de uma idade mais avançada, que o judaísmo considerava como o rabi, né? O rabino. No meio deles era aquele que o povo consultava pela sua idade e experiência e o conhecimento da lei, né? E escriba, aqueles que prescrevia ou escrevia, né? Traduzia aquilo que estava escrito, estavam sempre trabalhando com a escrita. Se reuniram em Jerusalém, ali eles se reuniram no dia seguinte. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do governo sacerdotal. Eles eram todos aqueles da linhagem, uma linhagem só, era passado, né, de um para o outro, né, em determinada linhagem, aqueles cargos. E ali estavam eles, todos ali, para supostamente julgar, né, a Pedro e a João. E o versículo de número 7, o versículo de número 7 vai dizer, versículo 7, versículo 8, versículo 9 e vão até o versículo 10. Veja o que está escrito. E pondo-os no meio, Pedro e João, né, perguntaram-lhe: por meio de que poder ou por qual nome vós fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e anciões de Israel.
Perceba que Pedro não faltou com respeito acerca daquelas autoridades. É bom frisar isso aqui. Eles não, de forma alguma, faltou com respeito. Não é porque eu tenho um conhecimento diferenciado do outro que eu vou faltar com respeito. Nós percebemos no dia de hoje pessoas fazendo isso, porque saiu do sistema religioso, ou porque o sistema religioso é A, é B, ou C, denominação tal, as pessoas começam a se tornar inimigos, né? Agredindo um ao outro com palavras, e muitas das vezes até agressão física, né? Fazendo disso uma confusão total, né? As pessoas acham que por ele entender o evangelho de certa forma, entender a lei, outro entender o evangélico, os evangélicos, né? Outro acreditar que o evangelho o evangélico é certo e o outro é seita, e outros acreditar que saiu do sistema religioso, conhece o evangelho da graça, acha que tem essa autoridade de agredir as pessoas com palavras. Perceba que Pedro aqui tratou todos de acordo com a sua posição social e religiosa. Ele não faltou com o respeito. É necessário que nós façamos isso. Respeitemos a opinião de outro, o pensamento de outras pessoas. Por que agredi-los com palavras? A gente discutir sobre ideias, tudo bem. Não concordar com um ou com outro, tudo bem. Mas não pode faltar com respeito, nem desrespeitar a autoridade que aquela pessoa tem sobre si. Aquele que de alguma forma é uma autoridade, devemos respeitá-lo. Se ele é uma autoridade, seja política ou social, né? Político-social, ou uma autoridade religiosa, embora eu entenda de outra forma, ou você possa entender de outra forma essa autoridade religiosa, você tem que respeitá-la. Respeitar de todas as formas, né? Afinal, nós estamos lidando ali com o próximo. E Jesus falou isso, que nós devemos amar o próximo. Posso não concordar com as coisas que ele faz. Não concordo com certas coisas da religião, mas eu tenho que respeitar. Pedro respeitou, dizendo chefes do povo e ancião de Israel. Quando eles questionaram a Pedro sobre o que foi realizado, ele tratou como chefes do povo e ancião de Israel. Aí ele faz a sua defesa, versículo 9. Se hoje somos interrogados quanto a uma boa ação feita a um enfermo, pela qual este foi curado, seja conhecido a todos vós e a todos o povo de Israel, que pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificaste, a qual Deus ressuscitou dos mortos. Perceba que Pedro, ele faz questão de dizer, né, que eles o crucificaram, né, a qual Deus ressuscitou dos mortos. Ele insiste em bater na tecla sobre a ressurreição do morto. Agora a continuação, pois este homem está são diante de vós, quer dizer, ele atribuiu o milagre a Jesus Cristo. Seja conhecido a todos vós e a todos o povo de Israel, que pelo nome de Jesus Cristo, foi Jesus que fez, o Nazareno, aquele que viera de Nazaré, qual vocês conheceram. Ele diz, aquele que vós crucificastes, a qual Deus ressuscitou dos mortos, por ele, este homem está são diante de vós. Pedro atribui a Jesus Cristo aquele milagre. Não querendo dizer com isso que as autoridades dali ele tivesse faltando respeito. Não, ele não estava faltando respeito, ele estava dizendo uma verdade, aquilo que ele acreditava. Ele confirma a sua fé. Pedro não leva o mérito do milagre, ele atribui a Jesus Cristo, respeitando aquelas autoridades ali, mas falando uma verdade, que eles o crucificaram. Mas Deus ressuscitou dos mortos, né? E por isso esse homem está curado, por causa do poder de Jesus Cristo. Aí ele continua, versículo 11. Este é a pedra que foi desprezada por vós, edificadores, a qual foi feita por cabeça de esquina.
Perceba o que diz o Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou cabeça de esquina. O Salmo 118 fala sobre esta palavra de Pedro, no versículo 11. Aí ele continua com a sua palavra, dizendo, versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há abaixo do céu dado entre os seres humanos em que devam ser salvos. Não existe outro nome. Isso é notório a todo aquele que estuda a palavra do Senhor, né? E em nenhum outro há salvação. Salvação só em Cristo. Você pode ter o conhecimento de diversas religiões, você pode ter conhecimento de tudo. Nós devemos respeitar os ateus, os céticos, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de pensadores, toda forma de compreensão sobre salvação. Mas a minha convicção, a minha fé é baseada nisto aqui, que em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há debaixo do céu. Debaixo do céu, seja na terra, aqui entre nós, não existe nome algum que possa nos trazer salvação se não for Jesus Cristo. E Pedro defende a sua palavra, a sua tese, baseada sempre em Jesus Cristo. Aí, depois que Pedro diz essas coisas, eles ficam surpreendidos, né? Olha o versículo 13. E eles, ao verem a ousadia de Pedro e de João, e informado que eles eram homens sem instrução, iletrados, analfabetos, né? Eles sabiam disso, e ordinários, eles entendiam assim, maravilharam-se, e eles sabiam que eles tinham estado com Jesus. Quer dizer, conforme a palavra, de acordo com a palavra, a postura de Pedro, né? A sua ousadia, né? Mesmo sendo iletrado, ele se admirava. Por quê? Porque isto era uma característica de Jesus Cristo, né? Os discípulos pareciam muito com Jesus Cristo no falar, na ousadia, na autoridade. Eles perceberam isso. O versículo 14 vai dizer, e vendo estar com eles o homem que tinha sido curado, não tinha a dizer contra ele. O que era que eles iam dizer? Pois a prova estava ali concreta, né? Ali estava a prova de que aquilo que Pedro pregou, falou diante deles, que Jesus Cristo fez isto, né? Que ele ressuscitou dos mortos, estava vivo, ele realiza esse milagre naquele paralítico. Não tinham o que contestar. O que era que eles iam contestar? Pois a prova estava ali. O ex-paralítico estava ali de pé, pulando, saltitando, dançando, né? Poderia até jogar um futebol, como se nada tivesse acontecido anteriormente com aquele paralítico. Ele estava são, ele estava curado da sua enfermidade. E eles não tinham o que dizer. O que era que eles iam falar se a prova estava ali? Aí aqui, ó, você vê essa parte do versículo 14, nada tinham a dizer contra eles, não tinha, foi uma prisão injusta, né? Passaram a prendê-lo, deixá-lo preso durante uma noite, um dia, uma prisão injusta, porque a prova estava ali. Aí o versículo 15 vai dizer, perceba aqui, versículo 15, não só o versículo 15, mas o versículo 15 e o versículo 16, e mandando-os saírem do Supremo Conselho, discutiam entre si. Pediram para que retirasse Pedro e João dali, né? E discutiram entre si. Versículo 16, dizendo, o que faremos a estes homens? Porque um sinal notório foi feito por eles. É como se dissesse, não tem o que fazer. A prova está aí. O homem foi curado. O homem realmente recebeu a cura. O que nós devemos fazer, né? Porque é um sinal notório, popular, todos viram que estavam ali no templo, foi feito por ele. Manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, não podemos negar, não tem como negar. Meu irmão, não tem como negar o que Deus fez na minha vida, na sua vida, não tem como negar. Mesmo diante, né, dos apontamentos, né, das acusações, muitas das vezes da difamação, muitas das vezes por um erro que cometemos, por um pecado, as pessoas querem fazer com isso, os radicais, né, eles procuram condenar você, a mim, a condenação eterna, né? Como se você fosse uma pessoa que retratasse aquilo ali que você cometeu, mas na verdade
um deslize, nós cometemos, nós somos pecadores, somos falhos, limitados, temos nossas limitações e erramos assim como os apóstolos e todos os homens de Deus que se encontram na Bíblia, todos os personagens cometeram erros. Mas o que eles não podem negar é que eu e você fomos transformados, que nós fomos transformados pela graça de Deus, pelo amor de Deus que tem por nós. Por este amor que foi nos entregue, foi nos dado, não tem como ninguém negar, ninguém vai negar, não, ele não é de Deus, ele não é crente, ele não é salvo, não tem. As pessoas não têm como negar isso. O que Jesus fez em nossas vidas, a transformação de caráter, a transformação na nossa conduta, não tem como as pessoas negarem isso. Porque vão ver, né, no nosso comportamento do dia a dia, na nossa postura, né? Embora erramos, sim, erramos às vezes, mas não tem como você negar de que Jesus fez uma obra maravilhosa em nossas vidas. Versículo 17. Mas para que esta notícia não seja ainda mais divulgada entre o povo, façamos sérias ameaças a eles para que nunca fale a ninguém neste nome. Perceba que o intuito dele, a intenção de toda aquela corte, aquelas autoridades, era impedir que falasse no nome de Jesus. Por quê? Porque na proporção que eles iam evangelizando, os sinais seguiam a eles, assim como Jesus disse. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Enquanto eles iam a evangelizar, a fazer a obra do Senhor, levar o nome de Jesus por todos os lugares, conforme Atos 2 ou Atos 1, onde ele diz que iam por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Conforme eles iam obedecendo essa ordem de Cristo, do nosso Senhor, os milagres iam acontecendo. Então o intuito deles não era contra Pedro, contra João, mas contra o que eles falavam, que era sobre o nome de Jesus, era sobre a obra de Cristo, e que ele continuava a fazer. Então a preocupação dele era essa, por isso que ele diz: mas para que essa notícia não seja ainda mais divulgada entre o povo, vamos impedir que ele deixe. Hoje nós temos essa liberdade, graças a Deus, né? Estamos no Brasil, temos uma liberdade, a internet está aí para isso, né? Para divulgar, você que está tristonho em casa, sem fazer nada, né? Você que está abatido, você cristão, você que recebeu o dom da salvação, agora está triste, meio abatido, saiba que você tem canais assim como esse aqui, em que nós estamos fazendo um trabalho de evangelização, disponível para você evangelizar, né? Para divulgar. Nós temos essa liberdade, mas eles não tinham. Eles queriam impedir. Ele disse: façamos, veja a continuidade, versículo 17, façamos sérias ameaças a eles, para que nunca mais falem a ninguém nesse nome. O objetivo deles era impedir mesmo, parar, travar de vez a atividade dos discípulos e apóstolos, para que parassem de vez de falar no nome de Jesus Cristo. Eles não acreditavam em ressurreição dos mortos. Como é que eles iam acreditar que Jesus ressuscitou? Eles não acreditavam em anjos, na imortalidade da alma. Eles não acreditavam em nada do que Jesus pregava. Então o intuito dele era fazer com que os discípulos parassem. Aí o versículo 18 vai dizer o seguinte: e chamando-os, ordenaram-lhe que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Olha a ordem. Eles dão uma ordem. São autoridades? São. Eles são autoridades? São. Deve respeito? Devemos o respeito às autoridades constituídas por Deus. Aí eles dão uma ordem para que eles parassem de ensinar no nome de Jesus Cristo. Agora perceba a resposta de Pedro a essas autoridades. Versículo 19 e 20. 19 e 20. Mas respondendo Pedro e João disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir a vós mais do que a Deus. Olha, isso pode ser o maior governante da história, pode ser a maior autoridade do mundo. Quando a questão é falar do Deus que me salvou, de Jesus Cristo que nos salvou, não convém obedecer essas autoridades. Nem que você tenha que perder a sua própria vida, nem que eles tenham que lhe tirar a vida, assim como os apóstolos sofreram, os mártires, né? As suas mortes foram cruéis, mas eles nunca negaram a Cristo. Eu
eu particularmente, diante de uma ameaça de vida ou morte, para negar a pessoa de Jesus Cristo, meu Salvador, jamais abrirei mão do meu Senhor para obedecer uma autoridade cética, ateísta, politeísta, uma autoridade influenciada e amiga deste mundo. Jamais, jamais farei isso. Foi o que Pedro disse a ele. Julgai se é justo diante de Deus, ouvir a voz mais do que a Deus, ouvir a voz a vocês mais do que a Deus. Versículo 20, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, o que eles viram e ouviram da parte de Jesus Cristo. Como se calar? Como se calar diante de uma verdade que os transformou? Transformou as suas vidas, a história deles, as suas histórias. Foi transformada após conhecerem a Jesus Cristo, serem chamados por Jesus Cristo. Como eles iam se calar diante de tal verdade, né? Tem que contar ao mundo, falar ao mundo dessa experiência maravilhosa que é ter Jesus Cristo como amigo, como irmão, como Senhor, como Salvador. É o Deus, né, em carne, vivendo entre nós. Como não falar sobre isso, né? E aí, o versículo 21, depois das respostas de Pedro, eles dizem, mas eles, tendo-os ameaçado ainda mais, nada acharam de motivo para os castigar. E os deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Não tinha como eles manter eles presos nessa ocasião, porque o povo glorificava Deus pelo milagre, porque ali estava a prova viva daquele homem, né, que era paralítico e vivia no templo pedindo esmola há muitos e muitos anos. E agora ele está de pé caminhando, alegre, sorrindo, glorificando a Deus e o povo também glorificando. Então como é que eles iam... Qual era a razão, o motivo que eles tinham para o castigar? Castigar pelo um bem que eles fizeram? Não tinha como naquele momento, né? Versículo 22. Porque era de mais de 40 anos o homem que este milagre de cura tinha sido feito. O homem tinha mais de 40 anos, né? Então eles tinham visto todo esse tempo aquele homem ali na porta do templo. Não tinha como acusar os discípulos de nada. A prova viva está ali. Versículo 3. E eles, tendo sido soltos, vieram aos seus companheiros, né? Procuraram os demais discípulos, Pedro e João, e lhes contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes, os anciões, lhes tinham dito, né? Aí, versículo 24 e 25. E eles, ao ouvirem isto, levantaram concordantes à voz de Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e todas as coisas que neles há. Que pelo Espírito Santo, por meio da boca de nosso pai, teu servo Davi, disseste, porque os gentios se irritam e os povos gastam seus pensamentos em coisas vãs. Interessante isso aqui, né? Que eles falam, né? Versículo 25, 24 e 25, né? Eles glorificam depois que os apóstolos Pedro e João falam, né? Para eles o que aconteceu. Eles levantam a sua voz juntos e glorifica, exalta ao Senhor e menciona, né, uma passagem de Davi, né, que diz, porque os gentios se irritam e os povos gastam seus pensamentos em coisas vãs. Aí ele continua, versículo 26, os reis da terra se levantaram e os príncipes se juntaram, os reis da terra, né, os poderosos, e os príncipes, os filhos dos poderosos, se juntaram em um mesmo propósito contra o Senhor e contra o seu ungido, ou seja, Jesus Cristo, né? 27, porque verdadeiramente contra teu santo filho Jesus, a qual tu ungiste, se ajuntaram tanto Herodes como Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Veja que a multidão, né, contra Jesus Cristo era tremenda, era grande, contra o Senhor Jesus e os seus apóstolos e discípulos. Versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho desde antes tinha determinado para acontecer. Tudo aquilo que o Senhor
planejou, projetou para a humanidade, eles eram contra, eles eram opositores à obra do Senhor. Aí o versículo 29, eles vão dizer, 29 e 30, eles vão dizer: e agora, Senhor, observa as ameaças deles e dá a teus servos que com toda ousadia falem tua palavra, estendendo tua mão para a cura, e que se façam sinais e milagres pelo nome de teu santo Filho, Jesus. É uma oração, né? Pedindo para que o Senhor continue, né? Continue dando força, autoridade, coloque poder, ousadia em suas palavras para continuar propagando a obra de Cristo. Eles fazem essa oração para que os apóstolos continuem fazendo, não desanime. Aí o versículo 31, e tendo orado, agitou-se o lugar em que eles estavam juntos, agitou, e foram todos cheios do Espírito Santo e falavam a palavra de Deus com ousadia. Depois da oração, né? Porque depois de um susto daquele, operar um milagre, né? Ver o céu aberto, né? A glória de Deus se manifestar na vida daquele paralítico. Eles serem ameaçados pelas autoridades, nada melhor do que uma oração, né? Para acalmar os nervos, né? Para baixar a adrenalina. E aí eles oraram, né? Oraram, pediram a Deus para que continuasse com essa ousadia na palavra, né? Continuasse com essa força de levar o evangelho de Cristo por onde quer que passassem. Aí depois que eles terminaram de orar, agitou-se o lugar em que eles estavam juntos e foram todos cheios do Espírito Santo e falavam a palavra de Deus. Renovaram as suas forças para seguir adiante a missão a qual Deus tinha dado a eles, né? Perceba o versículo 32. E a multidão dos que criam era de um só coração e uma só alma. E ninguém dizia ser próprio coisa alguma de seus bens, mas todas as coisas lhes eram comum. Isso aqui, irmãos, parte para uma outra parte desse capítulo, onde fala da unidade, da comunhão. Tem um vídeo aí no YouTube sobre unidade, que é a oração de Jesus no capítulo 7, de 17 do Evangelho de João. Você vai ver ali a unidade. Eles continuam aqui com isso, com essa ideia de unidade. Que a multidão dos que criam era uma multidão, era de um só coração e uma só alma. E ninguém dizia ser próprio coisa alguma de seus bens materiais. Quem tinha 4 casas, 5 casas, vamos contextualizar, tinha 4 fazendas, tinha 4 edifícios, apartamentos, tinha 10 carros, nada disso fazia com que eles se apegassem. Eles distribuíam pelos necessitados, para aqueles que necessitavam mais. Veja o final do versículo 32, mas todas as coisas lhe eram comuns, quer dizer, se um comia picanha, todos comiam picanha. Se um bebesse o melhor vinho, todos bebiam, sejam eles pobres ou ricos, tudo eles tinham em comum. Porque em meio a esta multidão, não imagine que só tenha vindo pobres, né? Só tenha vindo samaritanos, né? Pobres, que nada tinham, pescadores ou analfabetos. Vieram pessoas importantes da elite depois da pregação, depois dos sinais, dos milagres. Pessoas ricas se juntaram a eles, se converteram, foram chamados para a salvação. E tudo que eles tinham era em comum, eles dividiam seus bens. Você vai ver mais à frente sobre isso. Versículo 33, perceba. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam grande graça. Graça de Deus, a graça, Salvador. Graça, favor imerecido. Tu não mereces, eu não mereço, mas o Senhor dá a salvação a todos aqueles que nele crê. Veja aí aquilo que eu estava falando. O que era que os ricos, aqueles que tinham mais posse, fazia com aqueles que tinham menos posse, de acordo com os apóstolos, né? De acordo com a vontade de Deus, porque também nenhum necessitado havia entre eles, porque todos os que possuíam propriedades de terras ou casas
vendendo-as, trazia o valor das coisas vendidas e o depositavam junto aos pés dos apóstolos. Quer dizer, aqueles que tinham muita propriedade, aqueles que tinham muitos bens, eles iam lá, vendia, trazia o dinheiro aos pés dos apóstolos. Dava aos apóstolos para que eles dividissem entre aqueles que nada tinham ou pouco tinham, que tinham necessidade. Eles tinham tudo em comum. Isso fala unidade. Quando uma igreja, eu não estou falando aqui de denominações, viu? Mas no geral, a igreja universal de Cristo, que está espalhada invisivelmente pela terra, quando ela se reúne, é necessário que tenha esse pensamento. Não estou dizendo aqui que você vai vender tudo que tem e ficar sem nada, né? Desamparado, né? Não pode ser assim. Mas aquele que mais tem, que muito junta na terra, divida. Por quê? Porque eles entenderam o que Jesus lá atrás ensinou. Não ajunteis tesouro na terra, porque a ferrugem, o ladrão cobiça, a ferrugem corrói. Tudo fica aí, né? Muitas das vezes a gente vê notícia, né? Nós vemos noticiários notificando aí, mostrando pessoas riquíssimas que morreram e deixaram seus bens para ninguém, para aqueles que são da sua família brigarem, ou até mesmo para o governo, né? Administrar esses bens. Não dividiram em vida, aqui não, aqueles dividiam em vida. Não é ficar sem nada, mas para que 4, 5 carros? Para que 10 apartamentos, 10 casas? Você não sabe nem quanto tempo você tem de vida. Para que tudo isso? Para que toda essa riqueza? Por que tantas empresas, né? Tem 4, 5 empresas. Tem fazendas, tem terreno, tem casa que às vezes nem sabe. Eu conheci um homem que ele não sabia nem quantas casas ele tinha. Quando ligavam para ele, olha, eu peguei o contato aqui da imobiliária e quero alugar a sua casa. Ele, aonde? Aqui em tal cidade, mas eu nem sabia que eu tinha casa aí nessa cidade. A pessoa tem tantos bens que nem sabe o que tem. Para um cristão, isso deve ser obedecido ao pé da letra, ajudar aqueles que não têm. Eu não estou falando daquele que é incrédulo, daquele que é cético, do ateu, daquele que tem a sua religião, que não seja a pessoa de Jesus Cristo. Eu não estou falando desse, estou falando dos cristãos. Cristão que tem bens e bens. Eu conheci gente muito rica e vi a quantidade de bens que eles tinham, sendo cristão dentro de uma denominação. Mas quando fazia, eu sou prova viva, ao emprestar uma pequena quantia a um irmão humilde dentro daquela denominação, se o irmão, aquele humilde, não pagasse no dia, aquela pessoa o perseguia até que ele pagasse uns míseros reais, e tendo ele muitos bens. Eu tinha testemunho para contar sobre isso aqui, mas prefiro não falar, para não escandalizar, né? Esse irmão já partiu, né? Já partiu para a glória e eu não quero julgá-lo, né? Mas fez isso dentro de uma igreja que eu congregava, perseguia aquele irmão porque emprestou uma merreca para ele. E quando esse irmão falece, a única filha descobre que ele tinha várias contas, cerca de umas 10 contas. Cada conta na época tinha 50 mil reais ou mais de 50 mil reais. Mas aquele irmão perseguia o outro porque emprestou aquele irmão mais necessitado 50 ou foi 100 reais, não sei. É triste ver isso, pessoas que não se convertem, pessoas que não nasceram de novo, estão vivendo no mesmo ambiente com aqueles que nasceram de novo, que foram salvos por Cristo. É triste isso, né? Aqui no versículo 34, se você ler com atenção, eles tinham tudo em comum. Não havia necessitado entre eles. O que é que nós vemos hoje, nos dias de hoje, nas denominações? É irmão que a água é cortada, a luz é cortada, não tem uma cesta básica todo dia, não tem o que comer todo dia. Vem um que aqueles que a denominação julga serem filhos do diabo, que vivem em trevas, que não receberam a salvação de Jesus, vem eles e faz uma obra social tremenda e socorre os necessitados daquela comunidade. E a igreja que se diz de Cristo não fazem nada, ou mal fazem, né? Alguma coisa para os necessitados daquela comunidade. É triste ver isso, mas nós vemos, basta procurar as notícias, né, acerca do que aconteceu no mundo, né?
onde o mundo parou e as pessoas não puderam trabalhar, quem foi que se levantou? ONGs, muitas das vezes nem cristãs, para socorrer os necessitados da comunidade. E pastores, que se dizem pastores, líderes religiosos, você não viu ninguém dizer, olha, a minha igreja está fazendo isso ou aquilo. Mal socorre os que estão dentro. Imagina os que estão fora. Não estou julgando a pessoa, seja lá do pastor, do líder, quem for, mas essas atitudes que deveria ser comum em nosso meio, essa obra de socorrer os necessitados deveria ser comum em nosso meio, não existe. Quase não existe. Não vou generalizar, existem aqueles líderes que fazem isso, socorrem os necessitados do seu meio, né? Tem tudo em comum ali, o seu grupo, mas tem muitos que não. E justamente aqueles que têm uma quantidade boa, né, de dinheiro, que não fazem isso. Parece que são lobos devoradores mesmo, como Jesus Cristo falou em João capítulo 10. Bom, vamos dar continuidade. Estamos quase perto de terminar. E a cada um se repartia segundo o qual tinha necessidade. De acordo com a necessidade era repartido, né? Você não pode chegar e... Pô, irmão, o que é que você precisa? Eu preciso de dinheiro para pagar a conta de água. Pode me ajudar, irmão? Posso. Quanto é a conta de água? A conta de água é R$50. Mas o irmão trabalha, a esposa trabalha, os filhos trabalham. Como é que você vem me pedir para ajudar numa conta de água? Se você tem, estão trabalhando. Agora perceba, uma viúva que não tem, um órfão que não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que lhe ajude, está desempregado e paga aluguel. Esse precisa, né? É de acordo com a necessidade. É preciso conhecer a pessoa para que nós possamos fazer isso. E o grupo tem que estar unido ali, junto, para conhecer um ao outro, para que assim possa socorrer. Não é assim a torta e a direita, né? Porque Deus, ele tem também sua organização, né? É organizado no que faz. Nós devemos ser organizados, ajudar as pessoas de acordo com realmente com as suas necessidades. É certo, é verdade que existe muitos caloteiros, né? Muitos aproveitadores, pessoas desonestas no nosso meio, por isso que devemos ser prudentes, cautelosos naquilo que fazemos, né? É necessário isso, mas não deixamos de fazer aquilo que Deus nos mandou, que é amar o próximo como a ti mesmo, socorrê-lo na sua angústia, né? Como diz aqui o versículo 35, e a cada um se repartia segundo cada um tinha necessidade. Agora perceba o final, versículo 36 e 37, para encerrar. E José, chamado pelos apóstolos pelo sobrenome de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural do Chipre, tendo ele uma propriedade de terra, vendeu-a e trouxe o valor e o depositou junto aos pés dos apóstolos. Isso aqui é uma confirmação do que acontecia, é um exemplo de que acontecia aqueles que tinham uma propriedade. Tinha uma propriedade, uma lavoura. Naquela época eles viviam da agricultura, cada um tinha sua terrinha, algumas por herança, né, tinha sua terra. E esse daqui, José, chamado pelos apóstolos pelo sobrenome de Barnabé, ele fez isso, ele tinha uma propriedade e vendeu-a e trouxe o valor, o dinheiro, aos apóstolos para que socorresse. Isso era uma prática comum entre eles naquela época. Eles faziam isso de coração, pois eles sabiam que estava fazendo a vontade de Deus quando socorria, porque você há de convir comigo, se você ler a história, havia mais pobres ali em Jerusalém do que ricos, pessoas ricas, né? E então quem viria para o evangelho eram os mais pobres, chamado por Deus pela sua misericórdia e graça. O número de pobres com certeza era maior do que aqueles que tinham muita propriedade. E aí eles vendiam suas propriedades e levavam. Este capítulo se encerra aqui, mas tem uma continuidade. Atos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, Atos de Jesus, pode dizer assim, dá uma continuidade, né? Vai ali, uma forma contínua a história. Mas nós vamos ficar aqui para que o vídeo não fique muito longo, né? Vocês entenderam? Capítulo 4. Aí, o próximo vídeo nós vamos trazer o capítulo de número 5, tá bom? Se assim Deus quiser. Meus queridos,
Que Deus abençoe vocês. Obrigado por você ter estado até aqui nesse vídeo. E quero agradecer muito você que curte, você que se inscreve, você que compartilha o vídeo. Eu peço a Deus que você faça isso, me ajude, para que a gente divulgue a palavra do Senhor de forma singela, simples. Não é nenhum estudo profundo, né? Mas eu busco estimular aqueles que ouvem a leitura da Bíblia, né? Ouvir a Bíblia, praticar a Bíblia, a palavra do Senhor, ter intimidade com a palavra do Senhor de forma simples, né? Eu creio que você me ajudando, nós ajudaremos outros a ouvir a palavra do Senhor. Meus queridos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus Cristo.